Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12 a 18. É o texto da nossa meditação. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 18. Quero ainda, irmãos, cientificá-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Nós agradecemos, Senhor, por esta manhã e pedimos que, nesta hora em que já celebramos o Teu nome e continuaremos celebrando, a nossa vida é um culto que é prestado ao Senhor. Nascemos para a glória do Teu santo nome, mas neste momento nós queremos ouvir a Tua voz na explicação da Tua palavra, para que aprendamos a viver uma vida mais justa, mais santa, mais agradável na Tua presença. Pedimos que Teu Santo Espírito nos conduza e fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Teu nome seja glorificado, exaltado, Teu reino expandido e a Tua igreja edificada neste lugar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um dos escritores mais influentes do século XVIII foi John Bunyan, certamente muito conhecido, um homem que, embora tenha recebido uma instrução bem pequena, demonstrou uma incrível sensibilidade e profundidade quanto à Bíblia Sagrada, suas doutrinas e suas consequências práticas. Ele foi um pregador leigo no exército do parlamento inglês, sendo que após uma das revoluções na Inglaterra, veio a ser preso por 12 anos por ser um pregador do Evangelho. Foi preso por pregar o Evangelho. E durante a sua prisão ele escreveu o famoso livro chamado O Peregrino, um clássico da literatura cristã, talvez o livro mais lido depois da Bíblia Sagrada, segundo alguns. E nenhum livro era mais respeitado entre o povo da Inglaterra no século XVIII, depois da Bíblia Sagrada, sendo esse o livro escrito por John Bunyan. Ainda hoje, O Peregrino é um dos clássicos da literatura cristã que é recomendado a todos os cristãos lerem, para verem como que se dá essa caminhada da vida cristã, as tentações, as lutas, as provações, as dificuldades. É um livro indicado tanto para jovens, crianças, quanto para adultos, que nós recomendamos a leitura. Foi um livro escrito na prisão. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses também foi uma carta escrita na prisão, onde as circunstâncias, numa perspectiva humana, não eram nada favoráveis. Mais do que qualquer coisa, o desejo do apóstolo Paulo, como missionário, era pregar em Roma. Esse era o seu objetivo, ele desejava chegar em Roma, centro de um império grandioso na época, capital do mundo naqueles dias, era a principal cidade. E essa oportunidade de ir a Roma era uma das principais
ansiedades do apóstolo, pois ele diz constantemente esse seu desejo. Atos capítulo 19, versículo 21, diz: depois de haver estado ali, ele está se referindo à cidade de Jerusalém, importa-me ver também Roma. E quando ele estava em Corinto, e ele escreve a carta aos Romanos, ele também escreve: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. No capítulo 1, versículo 15 desta carta. Ele desejava ir a Roma como um evangelista, mas em vez disso, ele vai como um prisioneiro. E ele poderia ter escrito uma longa carta só sobre essa experiência da sua ida a Roma como prisioneiro. Em vez disso, ele resume nas poucas palavras, aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 12, ele diz: as coisas que me aconteceram. Que coisas são essas? O relato dessas coisas encontra-se em Atos capítulo 21, versículo 17, até o capítulo 28, versículo 31. Ali estão as coisas que aconteceram ao apóstolo Paulo. E começa com a prisão ilegal de Paulo no templo em Jerusalém. Os judeus haviam pensado que ele havia profanado o templo, permitindo a entrada de gentios nos atos sagrados. E os romanos pensavam que ele era um revolucionário, um rebelde, que fazia parte da lista dos homens procurados pelos romanos. Então o prendem. E ele se torna então o centro de tramas políticas e religiosas. Ele comparece perante governadores, perante reis, que o interrogam, e ele fica preso em Cesareia por 2 anos. Quando finalmente ele apela para César, era um direito seu, já que ele tinha uma cidadania romana, e assim ele é enviado para Roma. Ele entra em um navio, mas acontece que a caminho da capital, o navio naufraga. E o relato dessa tempestade, da fé, da coragem do apóstolo Paulo, é de uma das narrativas mais dramáticas aqui do livro de Atos. E depois desse naufrágio, ele fica 3 meses na ilha de Malta, ele é picado por aquela víbora, segundo o relato bíblico, é que então ele é enviado para Roma a fim de comparecer em uma audiência diante de César. Olhando para essas coisas que lhe aconteceram, o qual ele resume aqui na carta, para muitos parece ser uma sucessão de fracassos, de reveses, nada positivos, mas não para um homem com a visão de Paulo, um homem determinado de falar de Cristo e do Evangelho. Ele enxerga as coisas de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Ele observa as circunstâncias que acontecem com os olhos de Deus, e para ele tudo é motivo de alegria. É o que ele diz nessa carta, pelo menos 12 vezes. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Em circunstâncias extremamente desfavoráveis, Paulo possuía uma alegria incondicional, independente de condições, independente de circunstâncias, uma alegria que se manifestava em meio à perseguição. Sabe por quê? Porque ele via que o Evangelho progredia. Por isso ele se alegrava. Veja que a alegria do apóstolo não era decorrente de circunstâncias favoráveis, circunstâncias ideais. Ele se alegrava com o fato simplesmente de poder ganhar outros para Cristo, não importa o que acontecesse ao seu redor. Se as circunstâncias favoreciam o progresso do Evangelho, era só o que importava para ele. Isso é o que valia a pena. E a palavra progresso que aparece aqui, que ele relata aqui, essas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho, significa, lá na língua grega, avanço pioneiro. É um termo militar grego que se referia aos companheiros do exército que avançava à frente das tropas para abrir caminho em novos territórios. Ele dizia: olha, eu estou abrindo caminhos
um avanço pioneiro para que outros venham atrás e o Evangelho venha a progredir. E Paulo descobriu com isso que, na realidade, ele não estava confinado numa prisão. Ele se sentia extremamente livre, alegre. Por quê? Porque o Evangelho também estava livre. O Evangelho estava progredindo. O Evangelho estava avançando. E os romanos nem suspeitavam de que Paulo estava se sentindo livre, que ao prendê-lo haviam libertado o progresso do Evangelho na visão do apóstolo. Ele não se sentia preso. As correntes que estavam nos seus punhos, nos seus tornozelos, não representavam nada, não era motivo de tristeza, porque ele via que com isso o Evangelho estava progredindo. É o que ele escreve em ocasião posterior, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 9. Ele diz: estou sofrendo algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Eu estou preso, mas a palavra está livre. Em lugar de se queixar da sua prisão, das suas cadeias, Paulo se alegra com isso e pede a Deus que use para o avanço pioneiro do Evangelho. E é exatamente o que acontece ali dentro da prisão, porque surgiram algumas oportunidades de evangelização dentro da prisão. Primeiro, a evangelização dos guardas pretorianos. Ele teve contato com a guarda de elite de Roma. Eram soldados especiais que recebiam um salário duplo, os mais capacitados, os mais treinados. E Paulo, segundo nos diz a história, permanecia acorrentado a um soldado romano pelo menos 24 horas por dia. E havia um revezamento de 6 em 6 horas. Então, teoricamente, 4 soldados por dia ficavam algemados ao apóstolo Paulo, para guardá-lo. Vejam que eu não estou dizendo que Paulo está algemado aos guardas, são os guardas que estão algemados ao apóstolo Paulo, porque nesse turno de 6 horas, Paulo certamente falava do Evangelho, tinha oportunidade de escrever as suas cartas, e eu fico imaginando a situação desses soldados, ouvindo a Paulo falando e orando e cantando louvores, conversando com ele sobre a vida espiritual, escrevendo as cartas que estavam espalhadas por todo o império. Em pouco tempo, alguns desses soldados se converteram a Cristo, aceitaram a Cristo, e assim ele pôde levar o Evangelho para todos eles, e viu resultados nesse aspecto. Um segundo progresso, lá nas cadeias, é que o apóstolo Paulo tinha a oportunidade de ter contato com outro grupo de pessoas, os oficiais do tribunal de César. Paulo estava como prisioneiro de Roma, era um prisioneiro de Estado e o seu caso era considerado importante. O governo romano já vinha lidando com a chamada seita cristã e perguntavam: será que é mais um grupo dissidente do judaísmo, ou algo novo, ou algo perigoso? E Paulo sabia que então esses oficiais tinham que examinar as doutrinas, conhecer os ensinos, examinar os objetivos do cristianismo, e não tinha outra forma. E assim, esses também tomavam contato com os ensinos do Evangelho. Paulo se alegrava com isso, porque através das suas cadeias, por meio das suas cadeias, o Evangelho estava chegando a muitos. Não só esses, mas diz as Escrituras que também os cristãos, que a princípio estavam amedrontados com a prisão do apóstolo Paulo, ao saberem dessas coisas, se sentiram encorajados também a falar para outras pessoas do Evangelho. Certamente a prisão de Paulo era conhecida de muitos. Eram esses acontecimentos que passavam de boca em boca entre os cidadãos, naquela ocasião em Roma ou em Éfeso, onde quer que ele esteja preso, e
Os cristãos aproveitavam esta oportunidade para falar do Evangelho para os seus amigos, para os seus conhecidos. Então, de todas as formas, as cadeias do apóstolo Paulo contribuíam para o progresso do Evangelho. Às vezes Deus precisa colocar cadeias no seu povo. Coloque em prisões para que realizem um avanço pioneiro que não poderia se dar de outra forma. Eu não sei qual é a sua prisão. Certamente tem uma. Não precisa ser literalmente uma cadeia, uma prisão literal. Mas pode ser outras coisas, talvez uma limitação, uma dificuldade física. Eu me lembro de Fanny Crosby, que ficou cega quando tinha 1 mês e meio de idade, mas já na sua infância mostrou-se determinada a não permitir que as cadeias da escuridão a prendessem. E os hinos, os cânticos que ela escreveu ao longo da vida foram usadas por Deus de maneira poderosa. Não sei quais são as suas limitações, as dificuldades que você enfrenta, mas olhe isso como oportunidade, ocasião, para que o Evangelho venha a progredir entre aqueles que estão ao seu redor. Segundo aspecto que eu observo nessa alegria incondicional do apóstolo Paulo, é que ele se alegrava em meio à oposição, uma vez que Cristo estava sendo proclamado. Não importa a oposição que a gente encontre na vida. E se é uma coisa que parece ser estranha, principalmente para nós pastores, é chegar na igreja e encontrar oposição. Não é mesmo, pastor Luiz? Acho que é alguma coisa que a gente não é preparado no ministério, não é? Porque essas coisas acontecem, até mesmo em meio aos cristãos. É difícil imaginar que alguém se opusesse a Paulo, mas isso acontecia também, não é? Se faziam isso com Paulo, se fizeram isso com Jesus Cristo, quanto mais a nós. Não somos melhores nem diferentes de cada um deles. Paulo diz que alguns pregavam o Evangelho com sinceridade, visando a salvação dos perdidos. Outros pregavam a Cristo por motivos escusos, procurando dificultar ainda mais a situação do apóstolo lá na prisão. Parece estranho, né? Mas esses últimos usavam o Evangelho de forma egoísta, de forma insincera. Quem seriam esses? Será que eram os chamados judaizantes? Aqueles judeus cristãos que diziam que os gentios que se convertiam ao Evangelho também tinham que passar pela circuncisão e guardar o sábado e outras práticas da lei? Será que eram esses? Eu não creio que sejam eles, porque se envolvesse problema doutrinário, Paulo não deixaria barato. Tanto é que ele escreveu a carta aos Gálatas. Mas o fato é que inveja, contenda, divisão andam juntas da mesma forma que amor e unidade são inseparáveis. E aí, nós podemos nos lembrar de um homem chamado Diótrefes, que era alguém que gostava de exercer a primazia. João fala dele na sua terceira carta, no capítulo 1, versículo 9. Diótrefes, alguém que gostava de exercer a primazia e criticava o apóstolo João, não dava oportunidade a João para exercer o seu ministério apostólico. Então veja, inveja, contenda, existe também no meio da igreja. O termo usado aqui, porfia, dá a ideia de rivalidade, competição para receber o apoio de outros. Paulo tinha como objetivo glorificar a Cristo e levar as pessoas a seguir ao Senhor. O objetivo de seus críticos era o de promover a si mesmo e granjear outros para junto deles mesmos, em vez de perguntarem aos outros: olha, você tem Cristo no seu coração, você já foi capacitado pelo Espírito para crer no Senhor, sua vida já foi transformada, você já experimentou o reino de Deus na sua existência? Não, o que eles faziam? Eles perguntavam: de que lado você está? Você está do lado de Paulo? Ou você está do meu lado? Olha, porque
se você está do lado de Paulo, você não pode estar do meu lado. Já ouviu isso alguma vez, pastor Luiz? Essas coisas existem no nosso meio. Bom, você é daqui? Muito bem. Ah, você é de lá? Você é de outra igreja? Você é da outra igreja, não é da nossa? Ah, então você não está junto comigo. Infelizmente essas coisas existem. Paulo, apesar da politicagem religiosa que existe, e que existia já nos seus dias, ele dizia que com isso os seus opositores estavam tentando suscitar mais tribulação para ele mesmo, para o próprio apóstolo. E o termo grego traduzido aqui, tribulação, traz a ideia de aperto, aflição, literalmente fricção, uma figura sugerida pelas algemas que estavam no apóstolo Paulo. Mas Paulo entendia que aquilo não ia contra os seus propósitos, mas estava a favor dele. Porque quem tem a mente determinada no progresso do Evangelho, que o nome de Cristo seja proclamado, não se importa com os seus opositores. O que importa é que eles também preguem a Cristo, que eles proclamem a Cristo, quer por sinceridade, quer por discórdia. O que importa é que o nome de Cristo seja proclamado. E Paulo não sentia nenhum rancor, nenhuma tristeza, nenhuma amargura. Pelo contrário, ele diz: eu me regozijo, eu me alegro profundamente com isso, porque o nome de Cristo está sendo proclamado, e é isso o que importa. Em geral, é difícil aceitar crítica, não é? É difícil aceitar oposição. Mas quando a gente tem os olhos abertos para o supremo propósito, que é a expansão do reino de Deus, a gente não liga para as críticas, a gente não liga para discórdia, a gente não liga para oposição. Ainda a gente consegue se regozijar com estas coisas, porque o que importa é que o nome de Jesus seja levado à frente, seja proclamado. Quero concluir a nossa meditação pedindo que cada um de nós consideremos o que segue. Paulo era um homem determinado, confiante. Onde estava a sua força? No versículo que vem a seguir, que nós não lemos, versículo 19, Paulo indica que ele tem a certeza de que a sua causa é vitoriosa e que redundará em libertação. De que maneira? Não é? Por causa das orações, da provisão do Espírito na sua vida. O que importa é que a gente ore uns pelos outros, que a gente conte com as orações dos irmãos e que a gente se sustente na provisão do Espírito Santo na nossa existência, para enfrentar perseguição, para enfrentar oposição. Às vezes eu tenho a impressão que nós estamos começando um período de perseguição no nosso país. Não posso afirmar com certeza, Deus o sabe, mas se vier perseguição, que a gente conte com a provisão do Espírito, que a igreja se une em oração e que a gente proclame o nome do Evangelho. E que, acima de tudo, a gente se sinta alegre em todas as coisas, seja na perseguição, na oposição, e que a gente tenha como objetivo maior o reino de Deus. Estando vivo, estando morto, não importa. E encerro a meditação voltando lá a John Bunyan, aquele pregador do Evangelho que ficou preso por 12 anos e que escreveu O Peregrino. Certa vez queriam lhe dar um indulto, um perdão, e chegaram para ele e perguntaram: olha, nós vamos soltar você, desde que você não pregue mais o Evangelho. Ao que ele respondeu: se eu for solto hoje, pregarei o Evangelho amanhã. É o que importa, a proclamação do Evangelho. Que Deus nos abençoe.